A civilização maia também incorporou a violência à sua religião. Hieróglifos na cidade-estado maia de Palenque, no sul do México, revelam muito mais sobre os motivos por trás do sacrifício humano. Cuidado com o degrau. É bem íngreme. Alonso Mendes, um arqueoastrônomo que estuda Palenque, mostra imagens e hieróglifos que datam do século VII. Isto parece muito egípcio para mim. Ele está segurando um inimigo pelo cabelo e está se preparando para puni-lo. É uma representação clássica de poder e domínio. E o que são estes símbolos aqui embaixo? Um elemento fundamental é esta caveira que vemos aqui embaixo. E da caveira nascem folhas. Então a nova vida está vindo do sacrifício? Exato. Através da morte surge a vida. E como a fachada desse prédio aponta para o oeste, ela fica virada para o sol poente. A Terra dos Mortos é igual aos egípcios. A Terra dos Mortos, exato. Crânios, ossos e sementes, é tudo a mesma coisa. Então, o rei, como governante, tem que colher prisioneiros como um fazendeiro percorre os campos plantando sementes. Os maias, assim como os mochicas e os egípcios, viam a prosperidade como uma troca. Vidas humanas deviam ser tomadas para que as coisas prosperassem e crescessem. Os sacrifícios em Palenque ocorriam no topo das pirâmides e, possivelmente, também neste prédio secreto, conhecido como Palácio, a casa de onde o rei provavelmente governava. Ao redor de toda a praça, hieróglifos descrevem imagens de guerreiros inimigos cativos. É possível que esses guerreiros tenham sido sacrificados na cerimônia de inauguração depois que o prédio foi construído. Então, para dar vida a esse prédio, era preciso tirar uma vida ou muitas vidas. Num prédio como esse, que é uma construção cerimonial e precisa canalizar uma energia viva, era necessário alimentar essa energia. E uma das maiores oferendas possíveis é a vida humana, o nosso próprio sangue. Então, de certa forma, é uma oferenda de comida que alimenta este templo, este espaço. Alimenta os deuses. Do mundo. Acreditava-se que a Terra havia surgido quando um deus deu sua própria vida pela humanidade. Este primeiro sacrifício era recriado em um ritual esportivo, praticado em quadras como esta. Através deste jogo, os maias saldavam seu débito com os deuses em sangue. Alonso explica as regras deste jogo simbólico. É um jogo rápido, um jogo movimentado. Provavelmente o objetivo da maioria desses jogos era manter a bola em movimento. E isso é interessante. Como no squash, porque é uma quadra bem pequena. Mais parecido com a pelota básica. Certo. Na pelota básica, a bola quica na parede. E aqui era bem parecido. A bola ficava quicando de um lado para o outro por toda essa quadra. E provavelmente o objetivo era mantê-la em cima do muro. Mas era mais do que um jogo para os maias. Evidências indicam que no fim da partida havia sacrifícios humanos. As vítimas podiam ser os perdedores ou até os vencedores. De qualquer forma, acontecia uma troca, uma morte ritual pela criação da vida. A maioria das religiões primitivas acreditava numa batalha cósmica entre a ordem e o caos. Acreditava-se que as disputas travadas nesta quadra restauravam a ordem e que as oferendas violentas eram incrivelmente poderosas. O sacrifício humano não era exclusivo dos maias ou mochicas. Para a civilização asteca, o sacrifício humano era a última esperança quando o próprio mundo parecia estar acabando. No centro da cidade do México moderna, os arqueólogos estão explorando as ruínas da antiga capital asteca de Tenochtitlan. No século XV, era uma cidade imensa, habitada por centenas de milhares de pessoas, com uma enorme pirâmide de 9 andares, conhecida hoje como Templo Maior. Tenochtitlan era o centro religioso e político da civilização asteca. E como os maias, os astecas acreditavam que os deuses exigiam o sacrifício humano. Os conquistadores espanhóis que travaram contato com os astecas contam que eles levaram o sacrifício humano a outro nível.
Os astecas costumavam exibir suas oferendas numa espécie de estante de crânios. Esta escultura antiga retrata uma destas estruturas arrepiantes. A arqueóloga Jimena Chávez estuda os restos mortais que foram encontrados aqui. Então Ela era feita com crânios humanos, sem carne. Então essas caveiras humanas eram colocadas numa estante. Que tipo de mensagem isso devia passar para o povo? Era uma mensagem política, mas também era ritual. Eles acreditavam que na cabeça havia um tipo de alma. Como eles conseguiam as cabeças? Eles decapitavam as vítimas e, como a morte era violenta, a energia era maior. Então, quanto mais violenta a morte, mais energia ela gerava para dar aos deuses. Isso mesmo. Os astecas acreditavam que em épocas de crise, o sacrifício devia ser ainda mais violento. Por volta do ano 1450, Tenochtitlan foi castigada pela seca e pela fome. Então, eles recorreram a medidas extremas. O nome dessa escultura é Chacmol. E ele É incrível, essa é a tinta original. É lindo, ele está deitado e segurando um tipo de vaso. Talvez ele tenha sido uma pedra de sacrifício. E que tipo de sacrifício as pessoas ofereciam a Tlaloc? Encontramos os esqueletos de 42 crianças dedicadas ao deus da chuva, Tlaloc. Foi um sacrifício enorme. Por que crianças? Porque elas eram consideradas uma coisa pura. Eles achavam que as crianças eram as ajudantes de Tlaloc. Então, sacrificando uma criança, eles faziam uma oferenda a Tlaloc para que ele enviasse chuva. Isso mesmo. Então, podemos encarar esse complexo de templos como uma espécie de máquina em que os astecas ofereciam alguma coisa aos deuses e eles davam outra coisa em troca. É isso? Isso mesmo. É? Correto. De certa forma, a base destas religiões do Novo Mundo era o sacrifício. Os mochicas, os maias, os astecas, todos viam suas origens no sangue e pareciam encontrar a esperança